primeiro pilar necessário para você se tornar confiante e valorizada é trabalhar no relacionamento com você mesma. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Foi no momento que eu estava muito bem comigo mesma, que eu estava me curtindo de verdade, que foi nesse momento que eu estava voando que eu encontrei o meu marido. Esse foi um dos pilares que eu tive que trabalhar em mim. Eu quero que agora você pare e pense por um minuto. Como é que você se relaciona com você mesma? Você tende a se dar mais elogio e apoio ou tende a ser mais crítica, fazer muitas cobranças com você mesma? Que nota você dá para a tua autoestima nesse momento? E quando eu digo autoestima, eu me refiro a você se perguntar: será que eu sou uma pessoa que se valoriza, que está satisfeita com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar, com a sua aparência, expressando confiança nas suas ações e nas suas opiniões? Um outro ponto muito importante que nós temos que cuidar é das nossas emoções. Prestar atenção nelas e na origem delas. Será que você sabe o que é que te deixa feliz? O que é que te deixa triste, animada ou amargurada? Quando você aprende, ou melhor, quando você entende como gerenciar as suas emoções, as coisas começam a fluir. Por exemplo, vamos falar sobre a felicidade, sobre o que te faz feliz. Quando você tem clareza sobre o que te faz feliz, você aprende a não depender de pessoas ou de circunstâncias externas para se fazer feliz. Você não depende que alguém faça algo para você para que você se sinta feliz, entende? Te trate de uma certa forma, você fica feliz por você. É muito comum nós mulheres queremos carinho e atenção o tempo todo. E quando você aprende a gerenciar as suas emoções, você aprende a não precisar disso ou daquilo para se sentir feliz. E aí, você se liberta da tal insegurança. Quando você não precisa de alguém para te fazer feliz, que, como diz o ditado, começa a chover na tua horta. Inclusive, esse é um dos efeitos colaterais mais comuns do meu método. Você se torna tão confiante que passa a chamar muito mais a atenção dos homens. Olha aqui o que eu recebi de uma aluna recentemente. E hoje eu chego assim em lugares públicos, por exemplo, qualquer lugar que eu vá, eu observo que as pessoas me olham, me notam de uma forma diferente, né? Porque assim a gente chega com uma postura mais autoconfiante, com uma postura diferente, né? E assim sem querer, a gente automaticamente a gente internaliza isso dentro da gente. Não sei explicar muito bem. É meio que natural mesmo. E através desses olhares novos, a gente vai ficando mais autoconfiante. Tipo assim, você vê que você tá sendo notada. Igual eu sempre falo, quando uma pessoa de poucos recursos pede dinheiro emprestado num banco, o banco arranja 1 milhão de desculpas para não emprestar. Isso por quê? Porque o medo, tem medo de não receber o dinheiro de volta, não é mesmo? Agora, quando é uma pessoa que já tem dinheiro, o banco está sempre à disposição. Até liga, se for o caso, para oferecer dinheiro, não é mesmo? No amor é a mesma coisa. As pessoas não entendem, ou na verdade, geralmente, não estão conscientes disso, mas elas querem dar amor para quem não precisa de amor, para quem aprendeu a fazer isso por si e não precisa que o outro faça. Sabe aquele precisar, depender? Isso é muito pesado. Para quem tem amor de sobra dentro de si, essa pessoa, ela é vista como uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que aprendeu a cuidar de si em primeiro lugar. E não para quem está naquela coisa de ficar mendigando amor. Nessa área, você também precisa aprender a alinhar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Porque às vezes nós passamos por cima de nós mesmos, com medo de dizer não e a outra pessoa ficar brava, se afastar. Dessa maneira, nós estamos sendo ruins e duras com nós mesmas, que é o contrário de você se dar amor, de você se escutar, de você cuidar das suas necessidades. Outra coisa muito importante, todo relacionamento, seja ele amoroso ou não, pode deixar alguma ferida em nós, e se a gente não souber tratar e curar essas feridas, dificilmente nós conseguiremos seguir em frente com um relacionamento feliz ou duradouro. O primeiro passo é descobrir quais são as feridas, se conhecendo melhor, se interessando por você, buscando autoconhecimento e então olhar para elas de frente.
chorar a dor delas, falar sobre elas e assim deixar com que elas vão embora. Assim você tira aquela sensação ruim que fica lá no profundo, sempre te incomodando e você nunca entende o que é. São, por exemplo, sentimentos de inadequação, de não ser boa o suficiente desde a infância, aquela ansiedade constante, tristeza. Geralmente eles não doem tanto porque eles foram colocados debaixo do tapete, consciente ou inconscientemente. Exatamente para não doer demais. Só que o problema é que também nunca vão embora. E aí, a vida querendo que você lide com isso, para você se curar, para você evoluir, vai trazer situações onde você possa acessá-las e senti-las novamente. Geralmente é através dos relacionamentos difíceis, mas nós podemos fazer a nossa parte para lidar com elas antes mesmo de entrar em um relacionamento. E assim evitar esse sofrimento todo. Se você tem tido relacionamentos difíceis, saiba que não é falta de sorte. Muitas vezes nós fazemos escolhas inconscientes para reescrever a história de dor dessas feridas que eu acabei de falar. Feridas do relacionamento com os pais, familiares, ex, até de ancestrais que você nem conheceu e carrega dentro de você de forma inconsciente, já que os traumas também são passados através da genética. Eu vou dar um exemplo de um caso para te explicar melhor. Eu tenho uma aluna, pensa numa mulher incrivelmente bonita de tudo, que tem um pai muito crítico, que sempre diz que a culpa é dela, em tudo, em qualquer situação, que faz ela se sentir culpada quando atende às necessidades dela mesma, etc. Quando nós olhamos de fora para a relação do pai e da mãe dela, o cenário é o mesmo. O pai muito crítico, abusador verbalmente e a mãe submissa. Nos namoros dessa minha aluna, os caras sempre acabam virando abusivos, com xingamentos, com manipulação, com controle excessivo, com crítica, e ela não conseguia se livrar deles. Nunca conseguia terminar os relacionamentos. De certa forma, lá no íntimo, isso era familiar para ela. De certa forma, ela está sendo leal ao sofrimento da mãe dela em um discurso inconsciente interno. Sou como você, mamãe. Ou sofro como você para aliviar a sua dor. É uma estratégia inconsciente, mas que de certa forma traz um conforto para ela. Não é doido isso? Quando ela faz diferente, por exemplo, quando ela decide que determinado namorado que ele fez foi inaceitável e segue a vida ficando, digamos, com uma outra pessoa, é desconfortável para ela, ela se sente muito culpada. Então, os namorados conseguem facilmente manipular a sua opinião sobre ela mesma e sobre a situação, assim como o pai fazia, porque ele nunca validava o que ela sentia. Na verdade, cada vez que ela consegue fazer diferente, a mãe fica muito feliz por ver que a filha está conseguindo se libertar, né, daquilo que ela também já passou. Mas o pai acaba criticando, dizendo que ela vai acabar sozinha, porque ela é muito chata, etc, etc. Julgar o pai e a mãe nessa situação não vai ajudar ela em nada, pelo contrário, vai acabar deixando ela presa no passado, olhando para trás e impossibilitada de caminhar para frente, já que ela está olhando para trás, né? E aí ela fica impossibilitada de caminhar para o relacionamento que ela sonha, ela fica presa na dor do passado. Quando nós temos uma ferida assim, enquanto nós não percebemos essa dinâmica, não olhamos para ela, não falamos sobre ela, não choramos essa dor e não deixamos com os pais aquilo que é deles e seguimos com gratidão pela vida que veio deles, a nossa vida amorosa vira uma repetição daquela relação inicial, no caso dessa aluna, com o pai. Esse aqui, gente, foi só um exemplo. Por isso que é tão importante você conhecer e entender as suas emoções e as dinâmicas que estão por trás dos teus relacionamentos, para que você consiga se sentir confiante e valorizada. Assim, você vai estar livre para fazer escolhas novas e conscientes e trazer o relacionamento apaixonado e duradouro que você sonha.